E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos à leitura do enunciado. Um vaso com plantas cai do alto de um edifício e passa pelo terceiro andar situado 20 metros acima do chão, meio segundo antes de se espatifar no chão. Observe a figura. Aqui nós temos a queda de 20 metros e o correspondente tempo de meio segundo. Como o vaso cai do alto desse edifício, eu vou assumir que ele parte do repouso. Sua velocidade inicial V0 vale 0. Qual é a altura do edifício e com que velocidade o vaso atinge o chão? Para resolver esse exercício, eu vou recorrer à lei horária do movimento retilíneo uniformemente variado em duas situações. Na primeira, eu vou equacionar toda a queda de altura h com o correspondente tempo de queda t. Na segunda situação, eu vou equacionar a queda de altura h1 com o correspondente tempo de queda t1. E a partir daí eu vou relacionar as duas expressões obtidas por meio dessas igualdades. Observe, o tempo de queda t é igual ao tempo t1 mais meio segundo e a altura h é igual à altura h1 mais 20 metros. Muito bem, observe a figura. Aqui é importante destacar que o vaso descreve um movimento retilíneo de queda livre, portanto, sua aceleração permanece constante e igual ao valor da aceleração da gravidade local, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Observe também na figura o referencial adotado. A origem O coincide com o topo do prédio e, portanto, a altura h do prédio situa-se na base da figura. Nós temos aqui o eixo Y orientado verticalmente para baixo. Muito bem, vamos equacionar o problema. Considerando toda a queda, nós sabemos que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. O vaso, ele parte da origem do nosso sistema de coordenadas, portanto, y0 vale 0. Ele parte do repouso, portanto, V0 vezes t se anula. Sendo assim, a posição final, h é igual a 1 sobre 2 vezes a aceleração do vaso na queda livre vezes o tempo de queda ao quadrado. Muito bem, observe a expressão obtida. Vamos agora equacionar a queda de altura h1. Mais uma vez, a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. Mais uma vez, o vaso parte da origem do nosso sistema de coordenadas, sendo assim, y0 vale 0. Ele também parte do repouso, logo, V0 vezes t se anula, e com isso obtemos a posição final y é h1, e isso é igual a 1 sobre 2 vezes a aceleração do vaso na queda livre vezes o tempo de queda correspondente elevado ao quadrado. Observe a expressão obtida. A partir de agora, nós vamos relacionar essas expressões. Observe que eu vou substituir h1 por h menos 20. Portanto, h menos 20 é igual a 1 sobre 2 vezes g vezes o tempo de queda t1 é igual ao tempo de queda t menos meio segundo. Portanto, t menos meio, tudo elevado ao quadrado. Agora, eu vou substituir a altura h por meio vezes gt ao quadrado. Sendo assim, obtemos meio vezes g t quadrado menos 20, e isso é igual
a 1 sobre 2g que multiplica. Vamos desenvolver esse termo. Nós temos aqui o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Logo, 1 sobre 2 gt quadrado menos 20 é igual. Fazendo a distributiva, 1 sobre 2 vezes gt quadrado menos meio vezes g vezes t, mais 1/8 de g. Muito bem. Observe a igualdade obtida. Nós podemos agora eliminar esses dois termos. Eles se anulam nessa expressão. E com isso, nós podemos, enfim, obter o tempo de queda t. Vamos isolá-lo a partir dessa igualdade. Então, nós temos, jogando ele para o lado esquerdo, meio de gt é igual a 20 somado com 1/8 de g. Muito bem. Eu vou passar o número 2 multiplicando e g dividindo. Sendo assim, t fica dado por 40 sobre g mais. Como eu vou passar g dividindo, esse g é cancelado com o g que eu passo dividindo. E com isso, obtemos 1/4, pois o número 2 passa multiplicando. Mais 1/4. Muito bem. Substituindo nessa expressão o valor da aceleração da gravidade local, 9,8 metros por segundo ao quadrado, você vai obter um tempo de queda de aproximadamente 4,33 segundos. E a partir daí, fica fácil determinar a altura do edifício. Nós sabemos que a Hzão é 1 sobre 2 vezes g vezes o tempo de queda ao quadrado. Observe que g vale 9,8 metros por segundo ao quadrado e o tempo de queda t vale 4,33 segundos. Substituindo os dados nessa expressão, você vai encontrar uma altura de aproximadamente 91,87 metros. Muito bem. Para determinar a velocidade final do vaso, basta recorrer à expressão v é igual a v0 mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final é igual. A velocidade inicial vale 0, o vaso parte do repouso e, portanto, a velocidade final é igual à aceleração do vaso na queda livre vezes o tempo de queda. Se você substituir o valor de g, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e o tempo de queda, 4,33 segundos, você vai encontrar uma velocidade final de aproximadamente 42,4 metros por segundo. E essa velocidade em quilômetros por hora, basta multiplicar o valor obtido por 3,6, corresponde a aproximadamente 152,7 quilômetros por hora. Observe os resultados obtidos. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.